Olá, muito boa tarde. É possível olhar o desporto para além da sua paixão irracional ou das imagens de qualquer vídeo-árbitro. Um exercício proposto pelo Plano Nacional de Ética no Desporto, coordenado por José Carlos Lima, convidado do programa Eclésia, com quem falaremos daqui a pouco. Primeiro destacamos notícias que marcam a atualidade, a começar pela Semana do Papa Francisco. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Migrantes e refugiados, vítimas da pobreza e de guerras, atravessam o Mediterrâneo em busca de uma vida melhor. Convidado pelos bispos das dioceses que são banhadas por este mar, Francisco regressou à cidade italiana de Bari para denunciar sentimentos de indiferença e de rejeição perante o próximo, alimentados por discursos populistas e xenófobos. Si fa strada un senso di paura che porta ad alzare le proprie difese davanti a quella che viene strumentalmente dipinta come un'invasione. La retorica dello scontro di civiltà serve solo a giustificare la violenza e ad alimentare l'odio. L'inadempienza o comunque la debolezza della politica e il settarismo sono cause di radicalismi e terrorismo. O amor de Jesus não conhece fronteiras nem barreiras. Numa das mais bonitas homilias do seu pontificado, o Papa falou em Bari da maior revolução ética da história da humanidade, pedida por Jesus Cristo. Amai também os vossos inimigos. Il culto a Dio è contrario della cultura dell'odio. E la cultura dell'odio si combatte contrastando il culto del lamento. Quante volte ci lamentiamo per quello che non riceviamo, per quello che non va. Gesù sa che tante cose non vanno, lo sa, che ci sarà sempre qualcuno che ci vorrà male, anche qualcuno che ci perseguiterà, ma ci chiede solo di pregare e amare. Ecco la rivoluzione di Gesù. Que se cale o barulho das armas e se ouçam as lágrimas dos pequenos e dos indefesos. O alerta que o Papa não se cansa de repetir perante o sofrimento que se abate sem cessar sobre a população da Síria. Mentre siamo riuniti qui a pregare e a riflettere sulla pace e sulle sorti dei popoli che si affacciano sul Mediterraneo, sull'altra sponda di questo mare, in particolare nel nord-ovest della Siria, si consuma un'immane tragedia. O Vaticano decidiu adiar eventos em espaços fechados como medida preventiva, na sequência de várias mortes na Itália por causa da epidemia de coronavírus. A audiência pública semanal decorreu ao ar livre e o Papa recordou as vítimas desta doença. Desidero esprimere nuovamente la mia vicinanza ai malati del coronavirus e agli operatori sanitari che li curano, come pure alle autorità civili e a tutti coloro che si stanno impegnando per assistere i pazienti e fermare il contagio. Começou a Quaresma, um tempo especial para os católicos com ritos e práticas próprias ligadas à esmola, ao jejum e à penitência. Para o Papa Francisco, estes 40 dias rumo à Páscoa são um momento adequado para limpar o coração e encontrar espaço para Deus,
numa vida mais simples. La Quaresima è il tempo propizio per fare spazio alla parola di Dio. È il tempo per spegnere la televisione e aprire la Bibbia. È il tempo per staccarci dal cellulare e connetterci al Vangelo. Quando ero bambino non c'era la televisione, ma c'era l'abitudine di non ascoltare la radio, la Quaresima. O Papa inicia este domingo o seu retiro anual de Quaresma, acompanhado pelos seus mais diretos colaboradores em Aricia, nos arredores de Roma. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. A Diocese de Viseu prestou a última homenagem ao antigo bispo diocesano, Dom Ilídio Leandro, e quer continuar o seu legado pastoral e espiritual. A Diocese de Viseu está empenhada em dar continuidade ao legado espiritual e pastoral de Dom Ilídio Leandro. Bispo na região, entre 2006 e 2018, apostou nos jovens, na família e no caminho sinodal. Agora, Dom António Luciano deseja a Diocese reunida em torno dessas prioridades. Faço um apelo a todos, a toda a Igreja Diocesana, a todas as pessoas de boa vontade, ao clero, aos diáconos, aos consagrados e aos leigos, para todos nos unirmos, para continuarmos este legado espiritual e pastoral que o Sr. Dom Ilídio iniciou e tanto trabalhou com empenho pastoral nesta Diocese. Legados para a Diocese que se juntam a memórias pessoais do sucessor de Dom Ilídio Leandro. Há uma coisa que nos liga em comum. Ambos fizemos Teologia Moral na Academia Alfonsiana em Roma. Eu fiz primeiro e ele depois foi a seguir a mim. Ele foi primeiro bispo da Diocese de Viseu e eu vim depois substituí-lo. Eu tenho pensado muito ao longo destes dias, precisamente neste entrelaçar do mistério da vida dos homens e da vida de Deus. Natural de Rio de Mel, distrito e diocese de Viseu, onde nasceu a 4 de dezembro de 1950, Dom Ilídio Leandro recebeu a ordenação sacerdotal a 25 de dezembro de 1973. O Papa Bento XVI nomeou o Bispo de Viseu a 10 de junho de 2006 e o Papa Francisco aceitou a renúncia por motivos de saúde a 3 de maio de 2018. Na Diocese de Viseu são muitas as referências e as memórias de quem trabalhou com Dom Ilídio Leandro nos diferentes setores diocesanos. Como bispo continuou um homem de coração aberto, um homem simples, um homem atento, que acolhia a todos, para ele não havia barreiras, quer estivessem perto dele, quer estivessem um pouco mais afastados. Nunca vou esquecer que o Dom Ilídio, quando se dirigia a nós, era caríssima ou amiga. Eram os termos que ele usava, em que nos transmitia uma paz. Trabalhámos muito juntos. Quando foi o Sino Diocesano, tivemos 5 anos de trabalho muito profícuo, em que tentámos, de algum modo, renovar um bocadinho a Igreja de Viseu. Tive a possibilidade de conhecer e provar mais com um ser humano extraordinário. Fica o enorme vazio de um amigo, porque mais do que o meu bispo, mais do que aquele que hierarquicamente, portanto, estava na instituição como a gerir a instituição, era realmente o Dom Ilídio, era um amigo. O meu tio era uma inspiração para a família primeiro, mas também para toda a Diocese. Era uma pessoa com uma bondade infindável. Não é exagero dizer que foi a melhor pessoa que eu conheci aqui nesta vida. É uma pessoa muito humana, onde sentimos Cristo nas suas palavras, nos seus passos. Memórias que se estendem a todo o país, nomeadamente nos trabalhos da Conferência Episcopal Portuguesa. Era uma presença serena, uma presença fraterna,
a presença disponível, estava muito no nosso coração e continua a estar, do Episcopado Português, e que nos valorizou a todos exatamente por essas qualidades. Quando tive de deixar a diocese, eu indiquei, entre os nomes que indiquei, ele era o primeiro para sucessor, porque poderia continuar o trabalho que tínhamos iniciado em conjunto. Este amor que ele dedicava às pessoas concretizava também no amor à Igreja, porque era sem dúvida nenhum um homem também apaixonado pela Igreja. A Igreja não apenas como um ministério de serviço, mas esta Igreja que ele gostava também de renovar. Sobretudo junto dos jovens, era um ícone deles, desde o trabalho que fez aqui na Pastoral Universitária, até depois acompanhando os jovens a nível nacional. Foi para todos uma dedicação, uma generosidade sem limites. A Diocese de Viseu prestou a última homenagem a Dom Ilídio Leandro no último domingo, apostada agora em dar continuidade ao trabalho do seu antigo bispo, que faleceu aos 69 anos de idade no Hospital de São Teotónio, onde estava internado após agravamento da sua saúde. Siga estas notícias no portal da Agência Eclésia, em agência.eclésia.pt. José Carlos Lima coordena o Plano Nacional de Ética no Desporto e é por essa perspectiva que queremos hoje falar da bola e dos vários desportos. José Carlos, boa tarde. Obrigado por estar neste programa. Começamos esta conversa a partir do que foi a experiência do Presidente da República num bairro aqui em Lisboa, numa academia Johnson, uma academia de desporto, enfim, e de outros ambientes educativos, onde ele falava, Marcelo Rebelo de Sousa, sobre essa dimensão inclusiva e social que o desporto tem de ter. Infelizmente, não é a dimensão que nós vemos nos grandes debates sobre a prática desportiva, nomeadamente o futebol. Bem, obrigado e boa tarde. É verdade, o Sr. Presidente referiu isso e eu acho que é interessante o exemplo que dá da Academia de Johnson, porque é um bom exemplo de como é que o desporto pode ser uma ferramenta de transformação da sociedade, porque nós dizemos constantemente que o desporto é um reflexo da sociedade, portanto, aquilo que há de bom e aquilo que há de mau, aquilo que há de bom a nível dos valores, etc. E também aquilo que há de mau, mais a violência e os aspectos negativos, se calhar que iremos falar um pouco mais à frente. Sim. Portanto, há este reflexo da sociedade, mas também há outra coisa, há a dimensão da transformação. Portanto, o desporto não é só reflexo, é também motor de transformação. Ferramenta educativa. Academia é um exemplo maior. O Johnson é interessante porque é um exemplo muito interessante, porque ele passou, digamos, por fases muito difíceis da sua vida, foi preso, mas o curioso é que quando saiu, viu a necessidade de transformar a sociedade através do desporto. E, portanto, a nível da sua academia, que está situada ali na Amadora, acolhe crianças, digamos, de bairros sociais, com dificuldades, digamos assim, de aprendizagem, dificuldades também de disciplina, e ele pega neles e, através da atividade desportiva, consegue, digamos assim, incutir disciplina, incutir valores e, portanto, transformar aquela realidade, aquelas crianças para, digamos, para a vida, não só para a atividade desportiva, mas para a vida. Portanto, eu acho que devemos focar cada vez mais nesta ferramenta, nesta dimensão positiva que o desporto tem, e esse é um caso realmente de sucesso, um caso excelente. Como sempre acontece nas presenças do Presidente da República e no exercício da sua magistratura de influência, não terá sido por acaso que visitou esta academia e na circunstância em que se debate muito violência no desporto, racismo no desporto. Houve aqui, de facto, um chamar de atenção para algo que eu acho que sim, porque há aqui uma questão que também acho que a comunicação social terá que refletir um bocadinho. E acho que o Sr. Presidente vincou esse aspecto da dimensão positiva do desporto. Porque é que a dimensão negativa, porque é que, de certa forma, o mal até do ponto de vista moral, vende entre aspas melhor, que o bom e o belo, ou digamos, o ético, não é? Porque é que, digamos, a parte negativa vende melhor que essa dimensão positiva que o Sr. Presidente, e através da Academia Johnson, quer transmitir que o desporto tem. É uma reflexão interessante,
Porque eu penso que nos leva um pouco para a dimensão primitiva do ser humano, de querer luta, de querer mais olhar para a dimensão da guerrilha, digamos assim, mas nós temos que ter uma dimensão e uma focagem, e a comunicação social acho que também tem que ter esta focagem de valorizar mais a dimensão positiva que o desporto tem. Eu acho que isso é uma missão importantíssima. E correndo o risco de vender menos, focamos essa dimensão aqui neste programa também, não é? Porque acredito que seja uma preocupação do Plano Nacional de Ética no Desporto. E neste momento, falando também dos casos de racismo que se vêem, de casos sobretudo de violência, porque acredito que existem muitas formas de violência que passam despercebidos à opinião pública, que mudança de paradigma é necessário acontecer? Eu acho que primeiro que temos que estudar e refletir um bocadinho sobre esta questão da violência do desporto. Não é algo novo, portanto, a violência do desporto, tal como hoje entendemos, a nível até do racismo, dos hooligans, etc., vem dos anos 70, não é? O Edith Morris, que é um autor inglês, tem um livro, A Tribo do Futebol. E nesse livro ele caracteriza muito bem esta dimensão da violência, portanto, esta dimensão tribal que existe no futebol, não é? Uma identidade clubística, a dimensão da sacralidade também que o desporto tem, os heróis que o desporto tem, os apetrechos e digamos, os cascóis, toda essa liturgia que existe no desporto. Tem esta dimensão da luta, do agon, que é a dimensão do lutar, não é? Mas lutar também com respeito. Tem a dimensão do lúdico, portanto, a dimensão do jogar, do divertir, e também tem a dimensão do educar. Mas esta dimensão do agon realmente é uma dimensão que está muito vincada ao ser humano, e nós temos que passar um pouco esta mensagem, e ele caracteriza isso nesse livro, de que temos que dosear essa dimensão primitiva que há no ser humano. Não é? Ele até estabelece uma coisa muito interessante, porque o futebol é um jogo muitíssimo simples, tem 17 regras simplesmente, não é? Mas tem que ter alguma coisa para além do simples, porque realmente como é que as pessoas aderem àquele desporto, não é só por simplicidade, realmente há uma dimensão simbólica muito grande aqui no futebol, e que nos remete para essa dimensão da identidade, dessa dimensão, digamos, da luta, de expressar coisas que normalmente isso não se expressa cá fora, e ali nós, digamos, com uma certa catarse, não é? Mas devemos ter cuidado que há que imprimir também certa racionalidade a essa dimensão da paixão, não é? Portanto, a nossa missão é um bocadinho isso, da educação para os valores, de chamar a atenção da dimensão positiva do desporto, porque o apaixonado é interessante, é importante haver paixão, mas não pode ser só paixão, porque... Não pode ser racional, não é? Exatamente, portanto temos que incutir E aí são os meios de comunicação social, são os dirigentes... Todos nós temos que incutir essa dimensão da racionalidade no desporto, para que realmente a paixão não tome conta, digamos assim, do desporto e, de certa forma, a violência. Até porque a violência não é o registro normal do desporto, não é? Nós temos imensos jogos a nível das diversas modalidades, e as diversas federações também trabalham este campo da violência, mas o registro é um registro, digamos assim, tranquilo, um registro em que se cumpre as regras do jogo, etc. Que contributo dá o Papa Francisco para esse desejo, nomeadamente através desse livro, dar o melhor de si? Exato. Este é um livrinho que foi, digamos, publicado pela Santa Sé em 2018, por este Papa, o Papa Francisco, e que é o dar o melhor de si, e que, no fundo, a Igreja vê o desporto como um grande desafio. Digamos que a Igreja, muitas vezes, olha para o desporto uma dimensão mais corporal, mais, digamos, pagã, de certa forma, mas o Papa, digamos, diz que não, quer dizer, que o desporto ocupou uma centralidade muito grande no espaço do ser humano, vemos a comunicação social, vemos cada vez mais gente a praticar desporto, a dimensão da realização pessoal também, que atribui o desporto, e, portanto, o Papa dá aqui um contributo muito grande através deste documento, dizendo que, de certa forma, o desporto é o ginásio para os valores, isto é o exercício para os valores. Eu acho que esta imagem é fantástica,
porque e eu acho que as paróquias, os sacerdotes, mesmo os bispos, têm que olhar um bocadinho mais com cuidado no sentido de interesse para esta dimensão do desporto, porque realmente é verdade, nós no desporto exercitamos a disciplina, exercitamos o respeito pelo outro, o espírito de equipa, que são tudo valores do Evangelho, valores, digamos, que Jesus defendeu, e, portanto, eu acho que o Papa convida a própria Igreja a dinamizar, digamos, com as estruturas esportivas, com os esportivos da sociedade civil, eventos esportivos, congregar o desporto para a inclusão das pessoas, como falamos aqui há um bocado do Johnson, para promover a sua dignidade humana, as pessoas com deficiência, tudo isso, portanto, o Papa alerta-nos nesse sentido para dizermos que o desporto é aqui uma ferramenta fantástica para a educação para os valores. E para esse ginásio de que fala o Papa, acredito que, enfim, são cada vez mais os colaboradores e os que querem frequentar e ajudar a que esse ginásio seja de facto uma realidade. Estou a ver aqui um livro, Desporto, Humanismo e Tecnologia, que vai ser publicado, ou está a ser publicado pela Universidade Católica Portuguesa, onde é isso que se ensaia, é isso que se tenta cuidar? A Universidade Católica tem promovido, junto com a IPDJ, uns colóquios de reflexão entre desporto, humanismo e tecnologia, e também a dimensão da ética, e esse é um dos livros, vão ser apresentados 2 livros no próximo dia 5, na Universidade Católica, e visa precisamente isto, fazer esta resposta que o Papa Francisco pede, digamos, à Igreja, e a Universidade Católica promove esta reflexão, fazemos estas pontes, digamos, entre a dimensão mais, digamos, espiritual, mais reflexiva, para a dimensão desportiva. Há que, de facto, não olhar só ao vídeo-árbitro, mas olhar a outras imagens e outras propostas para o desporto e aquilo que ele tem de humanismo e social. José Carlos, muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia, nesta abordagem à dimensão ética do desporto. Mais logo é na rádio, na Antena 1, que queremos estar na sua companhia quando forem 22h45. Votos de uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.